Estamos no meio do capítulo 3, na segunda parte do Tânia, o portal da unicidade e da fé. Quando o Alter Rebbe está nos elaborando esse assunto profundo da anulação de todos os seres e criaturas diante de Deus, do Criador. E uma anulação completa e absoluta, a ponto de se concluir que não existe não há outra existência além de Deus, uma vez que todas as criaturas elas não têm existência própria, elas não têm a mínima autonomia, não têm nenhuma independência, não só que elas precisam a cada instante da palavra de Deus presente dentro delas, da energia divina, da força vitalizante para elas existirem. Se essa força fosse retirada, parasse de atuar sobre elas, sequer por um momento, tudo voltaria ao nada. Então, na verdade, é uma força divina, que essa é a única existência real, que faz a cada instante, que as retira a cada instante do nada e da nulidade, que as faz existir. Esse é um assunto profundo, o Alter Rebbe nos traz aqui, e em seguida um exemplo para ilustrar esse conceito dessa anulação completa, algo físico que possa aproximar da compreensão da nossa mente, esse tema, esse conceito profundo. Então ele vai trazer agora como exemplo, como ilustração, para esse conceito de anulação completa, dizendo que não há nada além do poder causal, daquilo que causa, e que todo o efeito derivado disso está completamente ou na origem anulado a esse poder causal. Ele vai nos trazer o exemplo famoso do Sol e dos raios do Sol, dos reflexos solares. Em seguida ele vai nos explicar que a partir disso nós podemos entender, extrapolar também um raciocínio que se aplique em relação às criaturas, que são derivadas do poder energizante de Deus, e assim elas têm existência. Vamos ver nas palavras do Alter Rebbe. והמשל לזה הוא אור השמש המאיר לארץ ולעדרים, שהוא זיו ואור המתפשט מגוף השמש, ונראה לעין כל מאיר על הארץ ובחלל העולם. Traduzindo uma ilustração física disso que? Da anulação completa de algo que é derivado sua fonte, como isso está dentro da fonte, completamente anulado a ela. Então, uma ilustração física disso é a luz do Sol, que brilha sobre a Terra e seus habitantes, nas palavras da nossa liturgia, das nossas rezas matinais. Então, os raios solares brilham, iluminam, trazem calor e luz para nós, para a Terra. Então, brilha sobre nós, são raios de luz que saem do globo solar e são visíveis para todos, brilhando sobre a Terra e na atmosfera. Então, nós não estamos dentro do Sol, e o Sol não está ardendo dentro da Terra. Existe uma distância entre o globo terrestre e o globo solar. Mesmo assim, nós usufruímos da luz e do calor provenientes do Sol, que chegam até nós através dos raios solares. Os raios solares são reflexos da luz do Sol. Então ele nos diz, o corpo, o globo solar se encontra no céu, se encontra no espaço, e dele irradia-se luz, todos os lados, todas as direções, e aqueles planetas que estão ou mais próximos ou mais distantes, eles captam essa luz e usufruem dela. Essa luz se faz presente aqui na atmosfera, brilhando sobre a Terra, trazendo luz, trazendo calor, etc. Diz o Alter Rebbe, והנה זה פשוט שאור וזיו הזה ישנו גם כן בגוף וחומר כדור השמש עצמו שבשמיים, שאם מתפשט ומאיר למרחוק כל כך, כל שכן שיוכל להאיר במקומו ממש. Traduzindo, diz o Alter Rebbe, existe o globo solar, mas nós não estamos dentro do globo solar, e o globo solar não está dentro de nós. O contato que nós temos é com os raios que são emitidos pelo globo solar, que esses sim se fazem presente na atmosfera e chegam até a Terra. Então ele nos diz,
esses raios do Sol, se eles estão presentes fora do Sol, distantes do Sol, a milhares de quilômetros, etc., se eles se fazem presentes fora do Sol, distantes do Sol, iluminando a atmosfera, a Terra, com certeza eles estão presentes também dentro do Sol, que é sua fonte, sua matriz e sua origem. Nas palavras do Alter Rebbe, traduzindo, obviamente, esses raios de luz que estão presentes na atmosfera e chegam até a Terra, esses raios de luz também se encontram dentro do globo solar físico, o globo que vemos no céu. Pois se esses raios conseguem propagar-se e brilhar a tal distância, chegando na atmosfera, chegando até a Terra, com certeza podem brilhar em seu próprio lugar, podem brilhar e ainda com mais intensidade antes de terem se desvinculado, antes de terem se distanciado da sua fonte e origem. Então, com certeza, eles estão lá presentes também dentro do próprio globo solar, não só se estão presentes e atuando e refletindo fora dele, distante dele, mas ainda, com toda certeza, estão presentes e podem brilhar em seu próprio lugar, estão incorporados na fonte, na origem. Porém, uma vez que o globo solar é a causa da luz dos raios solares, então não há dúvida se é a causa de onde se desprendem, que motiva, de onde se propaga a luz, o reflexo solar, então é óbvio que essa luz ela já é criada, já está presente também dentro da própria matriz, dentro da própria origem, dentro da própria causa, que é o globo solar em si. Então, isso que continua o Alter Rebbe nos dizendo, porém, o que ocorre, Rak shesham bimkomo mamash, nechshav aziv hazeh, לעין ואפס ממש, כי בטל ממש במציאות לגבי גוף כדור השמש, שהוא מקור האור והזיו הזה. שהזיו והאור הזה אינו רק הערה מאירה מגוף ועצם כדור השמש, traduzindo. Então nós falamos que com toda certeza os raios do Sol se fazem presentes, estão presentes e até com mais intensidade ainda na fonte e na origem, dentro do próprio globo solar. Mas qual seria a diferença entre os raios solares quando eles estão fora do Sol, distantes do Sol na atmosfera, chegando até a Terra, enquanto, ou comparando com o estado deles, como eles se encontram dentro, incorporados dentro da fonte, dentro do próprio Sol? Então nos explica o Alter Rebbe, porém, ali, quando eles se encontram ali no globo solar, em seu próprio lugar, dentro do globo solar, um raio do Sol lá dentro, quando incorporado ainda, dentro, quando absorvido, dentro da sua fonte e origem, o globo solar, um raio é considerado nulidade e vazio absolutos. Quando eles estão ainda dentro da própria fonte, eles são desconsiderados, eles não têm identidade própria, eles são sequer perceptíveis. Onde nós percebemos, onde nós captamos os raios solares, somente quando eles estão fora do Sol, somente quando eles estão distantes, apartados da fonte e origem, da causa original deles, que é o globo solar. Mas quando eles se encontram incorporados dentro da fonte e origem, dentro do Sol, lá eles não têm identidade própria, lá eles não são sequer perceptíveis. Lá um raio é considerado nulidade e vazio absolutos. Um raio de luz é nulidade e vazio no globo solar. Por quê? Porque sua identidade é anulada pelo globo solar. O raio solar é apenas um reflexo mínimo do Sol em si. Essa luz do raio é um mero reflexo, algo pequeno. Então, para nós na Terra é essencial, é vital, para nos trazer a luz, o calor, para a Terra produzir, para os seres humanos viverem assim por diante. Para nós isso é essencial. Porém, em relação à fonte e origem, o raio solar, ele nada representa, ele é nulo, é completamente anulado, não tem nenhuma importância, nenhum significado, não tem nenhuma identidade. Então isso ele nos diz, por que quando ele está na origem no globo solar, ele é completamente nulidade e vazio? Porque sua identidade é anulada pelo globo solar, a intensidade.
luz do calor do próprio globo solar, da sua fonte de origem, é tamanha que o raio solar, não só que ele é irrelevante, sua luz é mínima, não, ele se anula por completo. Então, lá ele é nulificado porque sua identidade é anulada pelo globo solar, que é a fonte desse raio de luz. Então, o raio de luz nada representa em relação ou quando comparado com a fonte. E aqui vem esse detalhe importante que tem que ser observado, pois o raio de luz que nós captamos, o que chega à Terra, o que chega a nós é apenas o raio de luz, apenas o reflexo solar. É meramente um efeito do Sol. Não é a causa, ele é apenas o efeito, nada mais que luz irradiando do próprio globo solar, que é a sua causa. E quando nós percebemos o efeito, quando ele está distante da causa. Quando nós percebemos, vemos, usufruímos do efeito, quando ele está apartado, separado da causa. Porém, quando o efeito está incorporado à causa, quando ele está dentro da sua própria causa, ele perde completamente a sua identidade, ele está absolutamente anulado. Daí é uma nulidade absoluta. Raio do Sol, e portanto ele só é importante, ou perceptível, ou captável para nós quando ele é raio do Sol, desvinculado, ou separado, ou distanciado da sua causa, da sua origem. Mas quando ele está dentro da origem, quando ele está ainda incorporado na sua fonte, não só que ela é tão forte, intensa, grande e magnífica, mas é a sua fonte, ele está absorvido na fonte, então ele não tem identidade própria, ele está completamente anulado dentro da sua fonte. Lá não se pode, dentro do Sol, não se pode separar e distinguir, olha, esse é o Sol em si, e esses são os raios do Sol, que estão prestes a sair. Não, lá tudo é Sol, e somente o Sol. Não existe raio do Sol dentro do Sol. Os raios do Sol, eles só começam a ser medidos, mensurados, perceptíveis quando são emitidos pelo Sol, foram emanados pelo Sol e estão num lugar onde o próprio Sol não se encontra. Isso que nos diz o Alter Rebbe na sequência, Rak bechalal haolam, tachat kol hashamayim ve'al haaretz, she'en kan guf kadur hashemesh bemetziut, nira kan haor ve'aziv hazeh leyesh mamash le'en kol, ve'nofel alav kan shem yesh be'emet. Ele nos diz, somente quando se fala em raios do Sol, somente na atmosfera terrestre, debaixo dos céus, mas não dentro do Sol. E sobre a própria Terra, onde o globo solar, que é a causa, não está presente. Daí sim, o que se faz presente, o que pode ser notado, apreciado, o que for, o raio de luz, que é o efeito. Daí, e apenas então, de fato, parece a todos um ser separado. Porque, de fato, nós não temos contato direto com o próprio Sol em si. A gente sucumbiria, não aguentaria. Então nós não estamos dentro do Sol, o Sol tampouco está dentro de nós. O contato que nós temos é apenas então somente com os raios solares, com o reflexo do Sol. Então para nós que temos contato apenas com os raios do Sol, o raio de luz do Sol, então de fato ele parece a todos nós um ser separado, Sol e raios do Sol, podendo ser corretamente designado como um ser real. Então, para nós traçamos essa distinção, de fato. Existe o globo solar onde ele se encontra, existe a atmosfera onde o próprio globo solar não está presente, mas o que sim está presente são os raios de luz emitidos pelo Sol. Então, na atmosfera, ou aqui na Terra, onde nós captamos e recebemos os raios do Sol. Então, para nós podemos considerar aqui os raios do Sol como um ser, como uma criatura, como algo independente. Mas como nós dissemos, ou como nos salienta o Alter Rebbe, enquanto os raios do Sol se encontram dentro do próprio Sol, dentro do globo solar, incorporados na sua causa original, lá eles não têm nenhuma identidade, lá eles estão completamente anulados.
מה שאין כן כשהוא במקורו בגוף השמש, אין נופל עליו שם יש כלל, רק שם עין ואפס, כי באמת הוא שם לעין ואפס ממש, שאין מאיר שם רק מקורו לבדו, שהוא גוף השמש המאיר ואפס בלעדו. Nas palavras do Alter Rebbe, porém não é assim, enquanto o raio de luz está em sua fonte, isso que nós consideramos o raio do sol como uma criatura à parte, como um ser independente, ou nós temos contato com ele, né, de forma individual, particular, etc. É somente quando ele está fora da sua fonte, desvinculado da sua causa original. Porém, não é assim enquanto o raio de luz está em sua fonte no globo solar, onde não poderia ser designado como um ser, porque lá ainda não existe a criatura chamada raio solar, reflexo do sol. Lá existe somente e absolutamente o sol, e nada mais. Então, lá na própria origem, na causa dentro do globo solar, não poderia ser designado como um ser de modo algum, mas só como nulidade e vazio. Só existe sol. Além do sol, dentro do sol, nada mais, nulidade e vazio. Porque realmente a nulidade e vazio ali, dentro do sol, dado que a única coisa reconhecível ali é a sua fonte, o globo solar, só este é perceptível e mais nada. Quando tratamos da fonte ou dentro da fonte na origem, a única coisa que existe lá de fato é apenas e tão somente o sol e nada mais. Tudo mais é nulidade e vazio. Portanto, o que nós vemos aqui, por mais que com certeza os raios do sol se encontram também dentro do sol, que é a sua causa original, e se eles são derivados do Sol, eles estão incorporados lá dentro também. Porém, enquanto eles estão incorporados na sua fonte e origem, dentro do próprio globo solar, lá eles não têm nenhuma existência própria. Lá eles não existem, eles estão completamente anulados diante da sua causa original, diante da sua fonte. E ele nos diz que a única existência lá, quando nós falamos que existe lá, não é que existe sol e raios do sol, não. A única coisa que existe, em termos absolutos, é apenas e tão somente o sol, e nada mais, todo o resto está anulado. Esse é o exemplo, a analogia que nos traz o Alter Rebbe para ilustrar o conceito que nós estamos estudando.